Glória a Deus. Quando o meu esposo chegou lá em casa com essa madeira aí toda trabalhada, eu fiquei pensando, como que pode, né? O ser humano tem uma criatividade. Foi um colega dele lá do Corpo de Bombeiros que fez. O ser humano tem uma criatividade incrível, né? Ele consegue pegar certas coisas assim que aparentemente não tem forma, né? Não tem utilidade e consegue transformar em coisas tão lindas, tão diferentes, como esse trabalho. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando quantas coisas o ser humano já inventou até aqui, né? Nessa caminhada aí da humanidade, nós podemos pensar em tantas coisas na tecnologia, então é algo que ainda fica assim, me intrigando, quanta inteligência o ser humano tem. Eu me lembro quando chegou o telefone, primeira vez que instalaram o telefone fixo lá em casa, e a gente ficou numa expectativa para instalarem um telefone, aquele telefone, né, ainda discado. E quando o telefone tocou a primeira vez, foi uma correria lá dentro de casa para ver quem atendia aquele telefone, porque para a gente era uma novidade incrível. Depois vieram outras tecnologias, o fax. Quantas aqui, né, se lembram do fax? Ainda existe fax, né? Alguns trabalham com fax. Mas quando o fax chegou, eu ficava olhando, meu Deus do céu, como é que esse papel que entra aqui, as informações desse papel estão saindo, sabe lá onde? Ou quando alguém mandava, enviava algum documento, né, eu via aquelas informações saindo ali, falei, meu Deus do céu, como é que pode? É uma xerox instantânea, só que do outro lado do mundo. Se precisasse, a gente conseguia fazer isso, né? E ainda consegue. E eu ficava olhando, falei, meu Deus do céu, que incrível tanta criatividade do ser humano, não é verdade? E aí a gente pode falar do celular, a internet, o WhatsApp que nós usamos hoje, não é tão fácil, do outro lado do mundo, a gente consegue falar com a pessoa em questões de centésimos de segundo, é muito rápido, a gente se comunica com as pessoas. E a inteligência do ser humano é incrível, a capacidade de criar, de inventar é incrível. Eu não sei você, mas eu fico assim, como é que pode? Como é que eu consigo falar? Até hoje, eu pego, né, o celular, meu celular é esse aqui, viu, gente? Eu não tablet, esse negócio grande. Eu pego o celular e fico, meu Deus do céu, como é que eu falar com a pessoa ao mesmo tempo, em tempo real, a pessoa está lá do outro lado? Mas por quê? Por causa da inteligência, por causa da capacidade de criar, de inventar. E aí, um certo dia, eu estava lendo a palavra e pensando algumas coisas, e Deus me falou algo muito, muito claro. Para algumas pessoas, eu dei a capacidade de inventar. Mas também para essas mesmas pessoas, eu dei a capacidade de copiar. E aquilo me chamou muita atenção, essa frase, eu fiquei meditando a respeito disso. Porque quando eu era criança, eu pensava, eu queria inventar alguma coisa. Queria inventar e patentear alguma coisa e ganhar dinheiro com aquilo. Não sei você, quantos aqui já tiveram sonho de criança de inventar, sei lá, uma aeronave, alguma coisa que voasse, aquelas ideias, né, de criança. Mas eu tinha muita vontade de inventar alguma coisa e usar aquilo para servir de modelo, né, patentear e servir de modelo para outras coisas. Quando Deus me falou a esse respeito, essa frase, essa expressão, eu parei para pensar, parei para pesquisar, para ler a palavra. E eu fiquei imaginando que Deus é um Deus tão criativo. Deus é um Deus que criou o universo, Deus criou a terra, Deus criou tudo tão perfeito, tão maravilhoso. E esse Espírito está dentro de nós, que nos dá capacidade de criar. Mas também, esse mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, nos dá a capacidade de copiar e de reproduzir aquilo que já está pronto. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25.
Logo depois de Gênesis, então é rapidinho, você acha Êxodo capítulo 25, versículo 9. Aqui esse texto está depois que Moisés subiu ao monte e Deus começa a dar algumas instruções para Moisés a respeito da construção do tabernáculo. Aquele tabernáculo seria para a habitação de Deus. E no monte, Moisés subiu esse monte, e nesse monte Deus começa a dar algumas instruções para Moisés a respeito dessa construção. Veja bem que Moisés era um servo do Senhor, ele não era um engenheiro, ele não era um arquiteto, mas Deus começa já aqui, né, uma das primeiras demonstrações, né, de engenharia e de arquitetura. Deus começa a mostrar aqui com Moisés. E no versículo 9, depois que Deus dá algumas orientações a respeito da construção do tabernáculo, no versículo 9, Deus fala assim para Moisés: conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Vou ler novamente. Conforme tudo o que eu te mostrar para... Vou ler de novo. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. E aqui Deus continua dando algumas orientações a respeito de cada detalhe do tabernáculo. Quando chega no versículo 40, você pode virar a sua página. No versículo 40 do capítulo 25, Deus novamente fala: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo. Vamos repetir? Modelo. Que te foi mostrado no monte. Presta bastante atenção. Deus aqui está dando uma ordem a Moisés, que ele tenha cuidado de construir aquele tabernáculo que seria para a habitação de Deus, onde a glória de Deus viria, conforme tudo que ele havia orientado. Precisava ser tudo conforme o modelo que Deus havia dado. Não podia sair nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos, nem uma tonalidade a mais, nem uma tonalidade a menos, nem um espaço maior, nem um espaço menor do que aquele que Deus havia dado como modelo. Deus teve o cuidado de dar as orientações e no versículo 9, como nós vimos, Deus falando, tinha que ser conforme o modelo. No versículo 40, parece que Deus é repetitivo, não é verdade? Mas Deus sabe que nós precisamos muitas vezes da repetição para a gente não desviar, não sair do modelo, do padrão que Ele está colocando para nós. E aqui Ele fez exatamente a mesma coisa com Moisés. Ele repete, falando: Moisés, cuidado para você fazer tudo conforme o modelo que te foi dado no monte. E aí eu te pergunto, essa casa aqui onde nós estamos hoje, esse prédio aqui é a habitação de Deus, sim ou não? Hã? Não, sim. Abra lá comigo. Eu vou te mostrar. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Abra lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Diz assim: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Agora me diz uma coisa. Quem é que é templo de Deus? Esse prédio ou nós? Ah, nós.
Aqui a Bíblia nos mostra claramente, porque nós somos o templo do Deus vivente. Nós somos o tabernáculo de Deus. Assim como lá no Antigo Testamento, Deus instruiu a Moisés para que construísse um tabernáculo, e esse tabernáculo seria templo da habitação de Deus, da glória do Senhor. Após a vinda de Jesus, após a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos faz templo do Espírito Santo de Deus. Esse prédio que está aqui, o pastor Ralph já pregou isso muitas vezes. Se nós saíssemos daqui e fôssemos para um lugar maior, esse prédio aqui poderia se transformar numa empresa, com várias repartições aqui dentro. Esse prédio poderia se transformar num grande galpão de depósito. Esse prédio poderia se transformar em qualquer outra coisa, mas olha para mim, nós jamais podemos nos transformar em qualquer outra coisa. Nós, eu e você, somos templo do Deus vivo, amém? Nós hoje somos o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus. Você pode falar para o teu irmão, com fé, você é templo do Deus vivo. Você é templo do Deus vivo, amém? Nós somos templo do Deus vivo. Voltando lá em Êxodo, não precisa abrir. Eu só quero dar aqui algumas informações para a gente perceber como que Deus se importa com os modelos que são estabelecidos. Eu pesquisei aqui, Deus gastou 243 versículos só explicando a Moisés o modelo do tabernáculo. 243 versículos, você pode contar. 243 versículos sobre o modelo do tabernáculo, dizendo, Moisés, você vai construir assim, assim, assim. Depois que ele gastou todos esses versículos, né, toda essa fala explicando o modelo do tabernáculo, ele fala, cuidado para fazer conforme o modelo. E depois disso tudo, a gente vai ver em Êxodo capítulo 36, que é narrado novamente todos os modelos que Deus havia falado, dizendo que foi feito assim, 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 conforme Deus havia falado, até o final do livro de Êxodo. Até o final do livro de Êxodo, está praticamente repetindo todo aquele modelo que Deus havia ordenado que fosse construído. E no final do livro de Êxodo, no capítulo 40, versículo 34, você pode abrir lá? Queridos, eu preciso ler a Bíblia com vocês, tá bom? Então, fica ligado, porque de manhã, né, às vezes bate aquele sono, mas abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Êxodo 40, versículo 34. Depois de toda a instrução, Moisés coloca em prática, tintim por tintim, daquilo que Deus havia orientado. E olha o que acontece no final de tudo. Versículo 34. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Agora olhe bem para mim, o que aconteceu no final, depois que Moisés colocou em prática todo aquele modelo que Deus havia estabelecido. A glória do Senhor veio sobre o tabernáculo, encheu o templo. De dia uma nuvem para cobrir o pessoal um pouco do calor, né? E à noite uma coluna de fogo que trazia o fogo de Deus, esquentava aquele povo. A glória do Senhor encheu aquele tabernáculo por causa da obediência de Moisés. Porque Moisés e toda a congregação colocou em prática cada modelo que Deus havia estabelecido. E o que isso tem a ver? Que ligação tem a ver isso com a minha vida?
Hoje nós somos o templo do Deus vivo, nós somos tabernáculo, habitação de Deus, e Deus coloca sobre nós modelos a serem seguidos. Eu sei que nós temos uma mente muito fértil, o brasileiro é um povo criativo, e nós gostamos muito de inventar, de criar as coisas, mas o Senhor, nesta manhã, nos diz que Ele também quer nos dar a capacidade de copiar, a capacidade de sermos humildes o suficiente, deixar o nosso orgulho de lado e reconhecer que nós precisamos olhar o nosso modelo. O nosso modelo é Jesus. Jesus é o nosso modelo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. A gente está viajando hoje na Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Você também consegue abrir rápido, porque é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Diz assim, e nela... Aqui está falando sobre o novo céu e a nova terra, né? A nova Jerusalém nos céus. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O templo é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, olha só, vamos fazer a ligação. Existia o tabernáculo de Moisés e havia um modelo. Deus havia dado esse modelo para Moisés. Hoje nós somos tabernáculo do Senhor e existe um templo que é o nosso modelo, Jesus, o Cordeiro de Deus, amém? É esse modelo que o Senhor estabelece sobre nós. É esse modelo que nós devemos seguir. E aí vem o tema da mensagem, se você que está anotando. O tema da mensagem, em meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus em meus passos? E eu comecei a pensar, Senhor, será que eu tenho realmente escolhido o Senhor Jesus para ser o meu modelo? Será que Jesus tem sido meu modelo de vida? Será que o meu estilo de vida está condizente com o modelo de vida de Jesus? E eu comecei a fazer algumas perguntas para mim, em algumas áreas da minha vida, que eu quero também fazer a você nesta manhã. Na área da saúde, na minha estrutura física, eu comecei a me perguntar, será que Jesus brincaria com a saúde dele? Será que Jesus seria negligente na sua saúde, no seu corpo físico? E a Bíblia nos mostra que Jesus era um cara super saudável, desculpa a expressão cara, mas era uma pessoa, um homem super saudável. Jesus andava muito a pé, Jesus comia muito peixe, peixe faz bem para a saúde, não é verdade? Aí você pode pensar assim, poxa, mas o que tem a ver, né? O meu corpo físico, a minha alimentação, a minha saúde. Querido, Jesus quer trazer um modelo, não só de vida espiritual, mas um modelo em todas as áreas da nossa vida. Seja espiritual, seja emocional, seja física. Se Jesus é o modelo, queridos, nós não podemos fazer 1 centímetro a menos, nem 1 centímetro a mais, como foi ordenado no tabernáculo. E aí nós cantamos, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah. Nós queremos a glória de Deus. Eu sei que nós viemos aqui porque nós desejamos essa glória. Mas para que a glória de Deus venha por completo na nossa vida, nós precisamos estabelecer os modelos, os padrões de Deus na nossa vida. E aí, às vezes, nós achamos que vamos só buscar na nossa vida espiritual e não encontramos a glória de Deus, a plenitude da vida de Deus, a vida abundante que Jesus nos deu, nós às vezes não encontramos no nosso dia a dia. Nós saímos da igreja no domingo e nos deparamos dentro da nossa casa, logo após o culto, ou na segunda-feira, com uma vida tão diferente daquela que nós ouvimos aqui. Uma vida tão diferente daquela que nós até sonhamos e pensamos e queremos. Porque às vezes nós estamos saindo fora do prumo. Porque às vezes nós não estamos fazendo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu.
Sabe uma coisa, uma frase que eu já ouvi? Para que eu preciso de discipulado? Ninguém paga as minhas contas. Não sei se você já ouviu essa frase. Ou você mesmo já falou. E eu falei, meu Deus, misericórdia. Que mentalidade fechada é essa? O Senhor está estabelecendo modelos sobre nós. O Senhor está trazendo uma direção sobre nós. E às vezes nós nos achamos tão autossuficientes, tão independentes, tão poderosos, que nós achamos que não precisamos de nenhum modelo. Nós achamos que não precisamos que ninguém fale nada para a gente, porque eu já sei. Olha, eu sou órfão de pai e mãe, e eu cresci, eu me virei. Hoje eu sou essa pessoa, eu sei me virar. Para que eu preciso de alguém mandando na minha vida? É assim, às vezes, que algumas pessoas pensam. Tem alguém mandando na minha vida. Querido, nessa manhã, é a manhã de nós entendermos que ao invés de ter alguém mandando na sua vida, tem alguém cuidando de você. Tem alguém cuidando de mim. Eu poderia, em alguns momentos, achar, pastor Ralph, pastora Lisa estão mandando na minha vida. E a nossa carne, queridos, grita dentro de nós. Mas por eu entender que eu sou o templo do Deus Altíssimo, eu sou o tabernáculo do Senhor, eu preciso compreender que eles são instrumento da palavra, da vida de Deus na minha vida. Jesus, o nosso modelo, está sendo estabelecido também através de pessoas no nosso meio. Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas eu quero falar sobre Jesus, o nosso modelo. Voltando aqui à questão da saúde, será que Jesus brincaria com a sua saúde? Ele tinha uma missão para cumprir. Ele sabia por que ele tinha vindo a este mundo. Ele tinha uma missão. Ele jamais brincaria com a saúde dele. Será que nós temos brincado com a nossa saúde física? Eu estou em processo de crescimento nessa área. Porque eu ainda encontro algumas dificuldades de fazer atividades físicas. E por causa disso, eu adquiri um problema na coluna por conta do sedentarismo, viu, Wandelisa? E hoje eu só posso fazer atividades dentro da água. Mas amanhã, já comprei o meu maiô, amanhã eu estou indo fazer a minha matrícula na hidroginástica, porque eu quero viver uma vida plena no Senhor Jesus. Amém, igreja? Isso é muito sério, é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade que o Senhor quer trazer sobre nós. Qual é o modelo que nós temos de saúde física? Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de uma pessoa que não foi negligente, mas de uma pessoa que foi completamente comprometida com a sua missão aqui na terra. E por causa da sua missão, ele foi comprometido em todas as áreas da sua vida. Quer ver? Na área emocional. Será que Jesus seria dominado pelo medo, pela incerteza ou pela carência? Nós podemos ver em vários episódios na Bíblia, Jesus, no momento mais angustiante da vida dele, quando ele estava para ser preso e ser morto, crucificado, Jesus estava com o seu suor como gotas de sangue. Já viu o sangue pingando? Aquela gota caindo incessantemente. O seu suor estava assim como gotas de sangue caindo. De tanta angústia que ele sentia, porque ele estava para ser crucificado de uma forma tão terrível. Acho que crucificado já é terrível, né? Mas Jesus então de uma forma terrível. E naquele momento, mesmo tão angustiado, Jesus, ele teve controle sobre suas emoções. Porque ele falou para o Pai, se possível fosse, passasse dele aquele cálice, mas contudo, que fosse feita a vontade de Deus. Quantas vezes as nossas emoções querem nos dominar? Quantas vezes as nossas emoções querem falar mais alto do que aquele modelo estabelecido por Deus para as nossas vidas? E eu digo nas coisas que parecem mais banais. Eu até contei lá no Jardim Esperança, quando eu ministrei essa palavra.
eu estava amamentando meu filho Israel, ele tinha pouco tempo de nascido, acho que tinha alguns dias, e eu tinha muito leite, o leite espirrou dentro da garganta dele, ele engasgou muito feio. A Lilian não está aí não, né? Hoje de manhã, a Lilian, supervisora Lilian, aquela que faz parte da dança, ela estava lá em casa fazendo uma visita. E quando o Israel engasgou, ele começou a ficar roxo, roxo mesmo, o menino estava perdendo completamente o fôlego, e eu comecei a ficar tão desesperada, o desespero foi tão grande. Mãe de, marinheiro de primeira viagem, a Lilian catou Israel do meu colo, jogou Israel lá em cima, sacudiu, só sei o que ela fez, que o menino voltou a respirar. E eu lembrei desse episódio, porque são coisas, às vezes, do nosso dia a dia, que podem provar o quanto nós estamos sendo moldados pelo Senhor. E nesse dia eu fiquei tão desesperada, mas tão desestruturada, porque eu achei que Israel fosse morrer. O meu marido chegou, ele é bombeiro, eu falei, olha, aconteceu isso. Ele falou assim, Mari, para que esse desespero todo? É só você pegar a mãe, esse papais, pega a criança, vira de barriguinha para baixo, põe aqui no seu colo, a cabeça para cá, as pernas para cá e faz uma massagem. Não é isso, João? É nessa manobra? Amém? Estou certa? E faz essa massagem que desengasga, que tira qualquer coisa que esteja na garganta. E eu lembrando disso, eu falei, meu Deus do céu, quanto desespero. É só um pequeno exemplo das vezes do desespero que a gente faz no nosso dia a dia. Os discípulos, com o barco sendo arremessado para lá e para cá, com aquela tempestade toda, os discípulos ficaram apavorados. O que Jesus fez? Jesus vinha caminhando por cima das águas tranquilamente, e os discípulos atemorizados, aterrorizados, achando que era um fantasma, começaram a gritar. E Jesus falou, não temas, sou eu. E Pedro, nós já conhecemos a história. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus, ele demonstra um equilíbrio emocional muito grande. Eu comecei a fazer uma avaliação da minha vida. E eu queria que nessa manhã, querido, você também fosse fazendo uma avaliação da sua vida. Às vezes nós nos desestruturamos tanto com as circunstâncias, com as situações, e esquecemos que existe um modelo, deixamos as nossas emoções, o complexo de inferioridade, o complexo de superioridade, a soberba nos dominar. O Senhor te chama nesta manhã para assumir o modelo de Jesus. Não que você não vai ter mais personalidade, nem o seu temperamento vai ser típico seu, não. Eu tenho temperamento melancólico e nem por isso eu deixei de tê-lo. Mas o Espírito Santo tem me moldado a cada dia, me fazendo ser uma pessoa moldada de acordo com o modelo de Jesus estabelecido na minha vida. Na nossa vida espiritual, será que Jesus deixaria de orar, de jejuar, de ler a palavra, de operar nos dons espirituais, ou simplesmente Jesus abandonaria seu ministério porque ele estava com um problema pessoal? Será que Jesus faria isso? Quantas vezes nós vamos embora? Quantas vezes nós abandonamos o chamado de Deus para a nossa vida? Porque nós estamos com um problema pessoal. Será que Jesus faria isso? No momento que ele teve tantos problemas, no momento que ele viu o seu discípulo traindo, o próprio discípulo dele traiu Jesus, ele não pensou, eu vou embora, raça de víboras, eu vou embora, também não vou morrer na cruz por vocês. Não, Jesus permaneceu firme no chamado de Deus, na missão que ele tinha, porque ele tinha um modelo. Deus, o Pai, modelo para Jesus. Quem é o teu modelo hoje? Como foi a tua infância? Como você chegou até aqui? Quais foram os modelos que foram estabelecidos sobre a tua vida? Eu não estou dizendo que esses modelos, durante toda a tua vida, devem ser descartados, não. Nós temos muitas coisas boas que nós recebemos dos nossos pais, daqueles que nos criaram, dos nossos avós. Nós temos muitas coisas boas, amém? Eu tenho muitas coisas boas. Mas a cultura do reino é diferente da cultura desse mundo.
E nós precisamos avaliar, será que eu estou estabelecendo a cultura, querendo viver dentro do reino de Deus com a cultura do mundo? Ou estou recebendo a cultura do reino dentro do meu coração? Você já imaginou Jesus saindo num culto de domingo? E na segunda-feira à noite, Jesus ligando a televisão para assistir novela? Não. Você imagina Jesus fazendo isso? Com certeza não. Em meus passos, o que faria Jesus? Faz essa pergunta para você na sua mente. Em meus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus sentaria à frente da televisão para assistir uma novela? Será que Jesus sonegaria os seus impostos? Pois a palavra nos mostra que Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Será que Jesus faria isso, Wellington Barreto? Está na época de imposto de renda, né? Jesus não faria isso. Entende, queridos, que o modelo de Jesus não serve só para a nossa vida espiritual. O modelo de Jesus serve para todas as áreas da nossa vida. O modelo de Jesus serve para que no final, para que à medida que a gente vai aplicando o modelo de Jesus em nós sejamos cheios da glória do Senhor. E a gente não acha que cantando muito derrama a tua glória. Nada contra, tá bom, queridos? Tá? Nada contra cantar. Mas às vezes a gente pensa que cantando muito derrama a tua glória. A glória de Deus será derramada, mas nós temos tido uma transformação na nossa mentalidade. A glória do Senhor, ela vem quando nós aprendemos a aplicar os modelos de Deus na nossa vida. E na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Eu estou falando aqui a respeito dos modelos que você tem. Quais são os modelos que você tem seguido? Adolescente, quais são os modelos que você tem seguido na sua vida? Será que é aquele colega, aquela pessoa popular da sua sala, da sua classe? Ele é o modelo que você tem seguido? Reflita a respeito disso. De repente você olha aquela garota popular e você pensa, puxa, eu queria ser como ela. Seja como Jesus, Jesus era popular. Só que Jesus era popular de uma forma diferente, para fazer o bem. Jesus era popular para implantar o reino de Deus nessa terra, para cumprir a missão de Deus. Você, dona de casa, você mãe, você esposa, qual é o modelo que você recebeu durante toda a sua vida? A Bíblia nos mostra claramente, não vai dar tempo da gente ler agora, de abrir, mas nos mostra claramente, Tito, falando para as mulheres casadas, falando que as mulheres mais novas deviam seguir o exemplo das mais velhas. Qual será o modelo que nós temos estabelecido no nosso casamento? Qual será o modelo que nós temos estabelecido na criação dos nossos filhos? É para a gente pensar. Lembrando que nós somos tabernáculo, habitação de Deus. E se eu e você sairmos daquilo que o Senhor estabeleceu como modelo, nós não vamos encontrar a glória do Senhor. Nós não vamos ser cheios da glória de Deus. Mas eu sei que você está aqui nesta manhã porque você deseja a presença do Senhor na sua vida. E você deseja a glória de Deus. E o modelo estabelecido através de Jesus está sendo estabelecido na tua vida também. Queria saber até que horas que eu tenho. Até agora, né? Oi? Tem mais? Ah, sim. Obrigada. Ufa. Sabe, queridos, nós vemos muitos modelos estabelecidos no mundo. Enquanto o mundo diz que não é pecado você olhar para uma pessoa,
Ah, você não consumou? Não é pecado, não. Enquanto o mundo diz, só uma vez não é pecado. Homens, mulheres estão entendendo. Amém? Não é pecado. A cultura do reino, a palavra de Deus diz que nós podemos adulterar apenas com o nosso pensamento. Sabe, são modelos completamente diferentes. O modelo do mundo completamente diferente do modelo estabelecido por Deus. Eu me lembro que uma vez o Júlio chegou lá em casa contando uma história que ele estava dentro da viatura, estava indo para o socorro, e os colegas, né, os companheiros de serviço, falando assim, olha aquela mulher. Olha, sabe, o tempo todo, quem é cristão, quer viver a palavra do Senhor de verdade, sabe o que passa, não é verdade? Às vezes, né, nessas situações. Olha fulano, olha ciclano, olha Beltrana. E Júlia ali na dele, indo para o socorro, ele, misericórdia, Senhor Jesus. Os colegas de serviço, né, olhando para as mulheres. E uma hora eles se irritaram e falaram assim, poxa, Júlio, você não gosta de mulher, não? E ele falou assim, eu gosto tanto que eu tenho uma só para mim. Quantos homens casados estão aqui? Levante suas mãos. Modelo de casamento, modelo de Deus para nós. Modelo de relacionamento na nossa vida afetiva, na nossa vida familiar. É modelo de Deus para nós, queridas. O modelo de Deus traz a presença, traz a glória do Senhor. O modelo de Deus traz a satisfação dentro de nós, de que nós estamos cheios, plenos da vida de Deus. Eu separei um vídeo ali, o vídeo está pronto? Sim? É um vídeo curto. Queria só que você assistisse esse vídeo. Está pronto aí? Sim? Pode soltar. Eu andei pensando. Se eu morrer dentro dos próximos dias, o que é provável que aconteça, eu gostaria de ter o prazer de poder dizer minhas últimas palavras em um lugar como esse. Eu não sei exatamente o que faz de um homem menos digno de salvação do que o outro. Vocês sabem? Eu estou na cidade há alguns dias tentando encontrar trabalho. Durante esse tempo todo eu não ouvi nenhuma palavra de conforto ou compaixão, a não ser do seu pastor, que disse que sentia muito por mim e que esperava que eu encontrasse trabalho em algum lugar. Eu entendo que vocês não possam parar suas vidas para arrumar trabalho para os outros. Mas o que sinceramente me intriga é o que significa seguir Jesus. Vocês sentam em uma igreja e falam sobre Jesus, cantam música sobre ele, mas vocês querem mesmo dizer que sofrem e se negam da mesma maneira que ele fez? Estou mesmo seguindo o exemplo dele? Ele teria considerado a demolição de uma igreja para que fosse construído um cassino no lugar. Ele teria sido subornado por políticos corruptos e teria publicado fotos comprometedoras em seu jornal. Ele teria usado os seus dons divinos para desviar os jovens. Ele colocaria os outros na rua por causa de uns trocados. Ele teria abandonado sua congregação e sua comunidade na hora em que mais precisassem por causa de seus problemas pessoais. Como seria o mundo hoje se todos tentassem fazer o que Jesus fez? Que lição aprendemos aqui? Quando vocês estiverem lidando com as decisões mais difíceis da vida, façam uma simples pergunta. O
que faria Jesus? O que? O que faria Jesus em meus passos? Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. O que é que Jesus faria em meus passos? O que é que Jesus faria em seus passos? Será que Jesus seria arrogante demais? Autossuficiente demais? Para não receber sobre si pessoas, líderes, que estariam sobre a sua vida, cobrindo, ensinando. Não seja dono, querido, querida, do seu próprio nariz. Qual é o modelo que você escolhe hoje para você? O modelo de Jesus ou o modelo do mundo? Aquilo que você acha que serve de modelo ou aquilo que a palavra de Deus nos garante que é modelo para nós? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Aquela igreja, queridos, estava imitando a sua liderança e ao Senhor. Queria que você pegasse a sua Bíblia, você precisa grifar isso na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Porque nós encontramos, às vezes nós mesmos já falamos isso. Ah, mas eu ouço a Deus. Se Deus falou, está falado. E aí nós excluímos os homens, os líderes guiados por Deus para servir de modelo na nossa vida. Preste bastante atenção. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Grifa aí na sua Bíblia: nossos imitadores e do Senhor. Recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Nós temos aqui pastor Ralph e pastora Lisa. Agora eu vou falar deles, sim. Eu estava falando de Jesus, o nosso modelo, mas a Bíblia nos aponta que nós precisamos de modelos, homens que estão aqui para cuidar de nós. Pastor Ralph e pastora Lisa são modelo para esse rebanho, amém? Pastor Márcio e pastora Sônia são modelo para esse rebanho, amém? Amém? Eles são modelo de que Deus estabeleceu para nós nessa congregação. E que nós devemos avaliar se o que está sendo falado, se o que está sendo ministrado tem sido realmente acatado por cada um de nós. Queridos, quando nós temos modelo para seguir, nós nos tornamos modelo. Será que nós temos sido modelos para outros? Se não temos sido modelos, precisamos reavaliar quem tem sido nosso modelo. Continuando aqui no versículo 7, por causa do modelo que eles haviam imitado. No versículo 7 diz: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque eles tinham modelo, porque eles estavam seguindo o modelo, que era Jesus, e porque eles estavam seguindo o modelo da liderança deles,
eles se tornaram modelo, exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. O Senhor nos chama nesta manhã para sermos modelos. Modelos que brilhem a luz de Jesus. Modelos que quando o teu vizinho olhar a tua família, possa olhar a tua família e falar: de fato, eu vejo Deus na vida daquela família. De fato, eu vejo Deus, eu vejo o brilho de Jesus na vida daquela pessoa. Quando o seu grupo familiar estiver reunido, a vizinhança possa falar: de fato, Deus está ali no meio deles. Quando você se reunir na sua casa, queridos, que poder que tem a reunião do grupo familiar. Que poder maravilhoso de ser modelo para uma geração completamente incrédula, para uma geração completamente deturpada, distorcida do modelo original, que é Jesus para nós. Qual é o modelo que você tem escolhido para você? Eu queria que você se colocasse de pé nesta hora. Nós já estamos quase encerrando. Eu não sei se você já ouviu aquela frase que muitas pessoas falam assim: ah, eu estou na igreja por causa de Jesus. Eu estou na igreja por causa de Jesus, não é por causa do homem. Eu quero te dizer que o Senhor está restaurando nesses dias uma liderança, homens fiéis. Fiéis que podem ser modelos, sim, como o Senhor já tem feito aqui. Como o Senhor já tem separado homens fiéis. Eu poderia aqui nomear muitos, mas iria demorar. Homens fiéis. Sabe, ao longo dos anos, a igreja brasileira perdeu a referência de modelo de liderança. Por conta de escândalos, por conta de abusos cometidos, sim, dentro da igreja evangélica. Mas o Senhor quer resgatar em nós a confiança. O Senhor quer resgatar em nós a identidade com o modelo que o Senhor está estabelecendo sobre nós. Porque sabe, queridos, eu estou falando isso aqui. Não é porque eu estou na frente do pastor Ralph, não é porque está sendo gravado, mas muito me admira que o nosso pastor vai sair daqui do Brasil e vai trabalhar como sorveteiro, não é isso, pastor Ralph? Para que não seja pesado para a igreja. Me admira não porque eu fico surpresa, porque eu tenho conhecido, né, já conheço um pouco do caráter deles, da integridade. Eu sei que eles seriam capazes de fazer isso. Mas muito me admira comparado a alguns modelos que nós recebemos durante tanto tempo. De que um pastor como o nosso, que chega numa etapa do seu ministério como ele está, é capaz de deixar, é capaz de largar o conforto, para que não seja pesado para nós como igreja. Para que ele possa alcançar pessoas na Suíça. Para que ele possa estabelecer o reino de Deus, assim como o apóstolo Paulo construía tendas. Também para não ser pesado para a igreja. Muitas vezes passou situações difíceis, mas ele falou em todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei passar escassez, sei passar também momentos de abundância. Apóstolo Paulo, alguém que nós tanto admiramos. Queridos, nós temos o exemplo tão pertinho de nós. Nós temos modelo tão pertinho de nós. E às vezes nós não ouvimos. Senhor Jesus, nesta hora, Senhor,
Nós queremos, Jesus, abrir nosso coração para que a Tua palavra, para que o modelo que o Senhor tem estabelecido sobre nós, possa realmente, Senhor Jesus, ser estabelecido no nosso coração, na nossa vida diária, em meus passos, o que o Senhor Jesus faria, qual é o modelo que eu tenho hoje, que eu possa aplicar no meu caminhar, na minha vida diária. Qual é o modelo, querido, que você tem hoje? Qual é o modelo que você tem escolhido hoje para você? Eu queria pedir para soltar uma canção que eu trouxe. Coloque essa canção de fundo. Vocês podem permanecer aqui, tá bom? Você não precisa cantar. Mas eu gostaria de fazer um apelo nesta manhã. O Senhor nos estabeleceu um exemplo sobre nós. O que é que nos impede na nossa caminhada de praticar esse modelo? Será que é o orgulho? Entrega o seu orgulho diante do Senhor. Será que é o medo? Entrega o seu medo diante do Senhor. Será que é a confiança? Entrega essa confiança diante do Senhor. E eu queria te fazer um apelo, igreja, você que está aqui nessa noite. Você que deseja, você que quer se render ao modelo de Jesus. Você que deseja a vida de Deus, a glória de Deus sobre você. Eu gostaria de chamar você aqui à frente, sim. Dar um passo, sim, aqui à frente. Reconhecendo, eu me rendo ao modelo de Jesus na minha vida. Eu quero a cultura do reino em mim, estabelecida na minha casa, na minha família. Eu quero a cultura do reino, sim, estabelecida no meu grupo familiar. Eu quero a cultura do reino, sim, estabelecida na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida física, no meu corpo físico. Eu quero esse modelo para mim, sim. Querido, se renda diante da presença do Senhor. Não tenha medo. Entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor nessa hora, querido. Entrega os seus sonhos, entrega os seus planos. Entrega tudo que você planejou na sua vida. Troca pela vida do Senhor. E se renda diante dEle. Eu não estou dizendo que ninguém vai mandar na sua vida. Ninguém vai mandar na sua família. O seu discipulador não vai mandar em você. O seu pastor não vai mandar em você, pelo contrário. Eles fazem questão de se tornar exemplo para o rebanho. Eles não são donos do rebanho. Eles se tornam exemplo do rebanho. Não é imposto, mas é de acordo com o desejo do nosso coração de ter a glória de Deus enchendo o nosso ser. Tabernáculo de Deus, a habitação do Deus Altíssimo nesta manhã. O Senhor te mostra o modelo. Não deixe esse tabernáculo se desfazer.